Dia 2 de julho, hoje é dia do bombeiro brasileiro. Essa data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, entre outros. Além de apagar incêndios, os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. Entre tantos, né, que são os benefícios, né, e os méritos que merecem o Corpo de Bombeiros. Eu me lembro aqui, né, quando a Rede Globo apresenta o Big Brother, aquela porcaria na televisão, que para mim é uma porcaria. O cidadão lá que apresenta, lá faz esses verdadeiros heróis que ficam ali confinados numa casa durante vários dias. Coçando. Que heróis, o quê? É brincadeira. Herói tá aqui do nosso lado aqui, ó. Pra você ver que herói, os conceitos estão invertidos nessa nação, né, Adilson? É verdade. E aí nós vamos falar de quem é herói de verdade. Nós recebemos aqui o aspirante oficial Luan Leon Krum, do Corpo de Bombeiros Militar, para falar desse dia tão importante. Primeiro, parabéns e obrigado por atender o nosso convite e vir ao Bote a Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo essa recepção tão calorosa. Obrigado, Adilson, obrigado, Caleb, todos os ouvintes e espectadores. Então, hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Bombeiro, que é e a Semana de Prevenção contra Incêndio, que é um decreto bem antigo já no Brasil. E é uma atividade que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ele lidera e atua em todo o estado, não é exclusivo aqui de Balneário Camboriú, e em que a gente busca fomentar a semente da prevenção na população, seja de maneira educacional, seja em demonstrações, em simulações, que coloque a comunidade mais alerta em relação ao risco de incêndio. Como que é a vivência, a vida, o cotidiano de um bombeiro? Então, essa é uma pergunta que deve ser um questionamento de toda a população, porque no bombeiro mesmo, militar de Santa Catarina, nós temos várias áreas. Então, nós temos a área técnica, que não deixa de ser uma área operacional, em que o bombeiro se dedica exclusivamente para prevenção. Então, temos um efetivo empregado nisso, fora o serviço tradicional que todo mundo conhece, de salvamento, resgate, de combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar, que é o que a gente vê na rua, né? A sirene tocando e o bombeiro se arrepiando, porque realmente é uma profissão que hoje a gente está comemorando que é diferenciada, nem é melhor nem pior, apenas é diferente, até pelo risco que a pessoa se coloca. Vocês chegam para o trabalho e não sabem realmente o que vai acontecer, que situação vão enfrentar, né? Realmente aí não tem rotina, né, Krum? É uma pergunta interessante, porque quando fala-se que não tem rotina, assume-se que tem risco. Então o bombeiro e existe esse risco, e ele tem que se adequar e se treinar para isso, né? Então, digamos assim, que existe uma rotina profissional na profissão que faz minimizar os riscos por não ter rotina. Interessante. Adilson. Muito legal, muito legal. Balneário Camboriú, hoje nós podemos dizer que somos privilegiados, né? Pela estrutura que temos hoje em Balneário Camboriú, né? Por toda essa equipe que é oferecida também. Hoje, então, nós temos motivos para comemorar mesmo, né? Muito, porque é um batalhão diferenciado. Até nós temos apoio de aeronave, o Arcanjo está sempre aqui, principalmente na temporada. Nós damos conta do recado para bom entendimento. O Corpo de Bombeiros aqui dá conta do recado tranquilamente. Até pela proximidade das outras cidades, então existe um apoio mútuo. Então não pode se pensar só Balneário, tem que se pensar Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Camboriú. Então, assim, pela proximidade de todas essas unidades, a gente consegue um apoio mútuo muito rápido. Então, além da estrutura, nós temos uma posição geográfica privilegiada aqui. Agora,
eu vejo a instituição Polícia Militar, por exemplo. Vou pegar um gancho aqui para poder chegar na minha pergunta. A Polícia Militar hoje faz um trabalho de prevenção muito grande aqui na nossa cidade. O 12º aqui, comandado pelo Tenente Coronel Evaldo, que é a criação de várias formas de aproximar a comunidade. Nós temos o PROERD, que tem esse trabalho dentro das escolas. Nós temos o policial que trabalha na prevenção à frente das escolas na cidade de Camboriú, rede de vizinhos, que é onde as pessoas passam informações de algum suspeito na região, rede Catarina, que também protege a mulher que é espancada ou violentada de alguma forma. O que o Corpo de Bombeiros faz hoje assim para aproximar a comunidade de vocês através de informação, até mesmo de orientação, de prevenção? É bem interessante e importante essa pergunta, porque não é só a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, e sim a administração pública como um todo que está procurando se aproximar da comunidade. Então eu posso falar pelo bombeiro, e pelo bombeiro existem vários projetos, o Projeto Golfinho, Projeto Bombeiro Mirim, Projeto Bombeiro da Melhor Idade, além do tradicional bombeiro comunitário, que é o carro-chefe dos projetos sociais. Então a gente forma a comunidade para prestar serviço para a própria comunidade, um serviço voluntário. Tem o projeto Jovem Guarda-Vida. Então o bombeiro há um tempo já está preocupado com se posicionar referente a esse assunto de se colocar e se mostrar presente para a sociedade. E existe um feedback muito grande, porque, como você disse aqui quando eu cheguei, o bombeiro, existe um apelo social, porque o trabalho é um trabalho complexo. E um trabalho complexo não pode ser tratado de uma maneira simples. Então, digamos que a população participando desses projetos, e eu venho aqui convidar todos a participarem, procurar uma unidade do Corpo de Bombeiros para participar desses projetos, tem para todas as idades, porque a população começa a enxergar o bombeiro um pouco diferente e ver a nossa realidade, a nossa estrutura e o nosso profissionalismo. Como que está a questão da gestão de ocorrências em Balneário Camboriú hoje? Hoje a gestão de ocorrências ela ocorre centralizado e toda regional no 13º Batalhão aqui em Balneário Camboriú, no COBOM. Sistematicamente, como que funciona, Crum? Então, você vai ligar 193, então não deixe de ligar 193, é a porta de entrada para a ocorrência, e independente do local das cidades, das regionais aqui, a ligação vai cair em Balneário Camboriú, que faz essa gestão de qual unidade vai atender qual emergência. Que muda com isso? Para a população? Isso. E também para a gestão de vocês, né? Absolutamente nada. Para a população ela vai ser atendida como se fosse centralizado ou descentralizado. Para a população não muda absolutamente nada, só para a gestão interna nossa. Para os bombeiros, então, você vai ser atendido em todas as ocorrências, em qualquer local. Porque muitas vezes as pessoas não sabem onde ligar, né? Liga para lá, liga para cá, e muitas vezes chegava lá uma ambulância de uma entidade e também de outra, né? Esse é um problema que deve ser resolvido em breve, já diminuiu muito, pelo fato de que várias unidades estão acolhendo as unidades do SAMU, então fisicamente nós estamos trabalhando juntos. Exato. Isso é extremamente interessante, e a prova disso é a parceria dos Arcanjos. Dos Arcanjos, que são uma parceria do bombeiro com o SAMU. Já aconteceu aqui das pessoas ligarem para nós, olha, já liguei para o Corpo de Bombeiros, por exemplo, para retirar um enxame de abelhas. O Corpo de Bombeiros que não é com eles, é com a prefeitura. A prefeitura diz que não pode porque não tem uma pessoa especializada, que é um apicultor, no caso, que é o cidadão que cria abelhas no interior do município. De quem é a responsabilidade? Afinal? Então, eu vou dar até uma informação para todos os ouvintes e espectadores. O Corpo de Bombeiros ele tem a competência e a responsabilidade se houver risco. Então, as abelhas estão oferecendo risco aos animais ou às pessoas, então o Corpo de Bombeiros vai atuar. Mas, do contrário, inclusive ele deve ser... a população deve procurar um apicultor ou o órgão responsável da prefeitura, porque envolvendo o risco, aí aciona-se o Corpo de Bombeiro que vai fazer o manejo. E como é que se mede esse risco, por exemplo, num enxame de abelhas?
Por exemplo, o enxame de abelhas não necessariamente ele vai atacar ele alguém. pode estar quietinho ali, né? Exatamente. Então, trabalhando, fazendo um melzinho, deu. Essa responsabilidade é para um apicultor, até porque o extermínio de abelhas é um crime. Então não se deve fazer. Se deve procurar um apicultor para fazer o manejo. Há alguns anos, há cerca de 2 anos, logicamente depois da questão da Boate Kiss, né, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que terminou com a morte de mais de 200 pessoas, falava-se sobre a questão da fiscalização de casas noturnas, também outras fiscalizações realizadas pelos bombeiros, e trouxemos aqui a Balneário Camboriú um debate sobre o número do efetivo do Corpo de Bombeiros para a realização dessas fiscalizações. Como que está hoje aqui na cidade, que abrange condomínios, né, prédios residenciais, comerciais, estabelecimentos como essas casas noturnas e alguns outros. Como que está a situação hoje? Eu respondo dizendo que esse é o carro-chefe do bombeiro hoje, que é a prevenção. Então, obviamente, se faz o serviço operacional de resposta, e é extremamente importante, vai continuar se fazendo, mas a maior preocupação é a prevenção. Então, eu trato a prevenção aqui como um todo. E esse caso específico de casas noturnas, especialmente após a Lei Kiss, que foi feita uma lei federal, ela trouxe uma nuance nova para o serviço. E aqui uma prova disso que o Corpo de Bombeiros atua nisso é que recentemente foi feita uma reunião essa semana com os chefes de casa noturna de toda a região, explicando os impactos dessa nova lei. Porque algumas situações novas podem pegar os próprios proprietários e administradores de casas noturnas de surpresa. Hoje, para atuar não só na questão casas noturnas, mas um estabelecimento hoje comercial para você abrir, um restaurante, para você abrir uma MEI, hoje tudo passa pelo Corpo de Bombeiros, né? Vocês estão e de que forma atuam na fiscalização ou na liberação de documentos para quem quer abrir uma empresa? Então, atua-se de duas maneiras. Quando a edificação é nova, existe o habite-se dela. Então, a população confunde muito o habite-se da prefeitura com o habite-se do bombeiro. Então, o habite-se do bombeiro tem a ver com risco de incêndio e pânico. O habite-se da prefeitura engloba uma série de outras obrigatoriedades que tem a ver mais com o Código de Obras. Então, o bombeiro ele é exclusivamente para o risco de incêndio e pânico. E todos os outros sistemas de segurança que as nossas normativas, elas pedem. E tem as vistorias de funcionamento, então, que anualmente deverão ser renovadas para mostrar que o bombeiro está fiscalizando e que o proprietário ou comerciante não mudou principalmente a característica do ambiente. Haverá uma programação especial nesta semana em razão do Dia Nacional do Bombeiro, que é esta segunda-feira? Certamente. Então, do dia 2 a 8, 2 de julho a 8 de julho, acontece essa semana de segurança contra incêndio. E a programação é no estado todo da Operação Alerta Vermelho, de comunidades, escolas. Então, o que vai acontecer? Os bombeiros, sejam eles militares ou comunitários, irão até as escolas e empresas, condomínios. As escolas, o foco são palestras e a conscientização, porque o Corpo de Bombeiros acredita que as crianças são os vetores de conscientização para chegar em casa e cobrar dos pais. E treinamentos, simulações com empresas e visitações que já estão acontecendo a residências. Uhum. Voltando um pouquinho, quais são as principais ocorrências hoje atendidas na nossa região? Então, o atendimento pré-hospitalar, de maneira geral, o acidente de trânsito, um trauma envolvendo motociclista acontece bastante, e um pouco de incêndio. E o incêndio aqui ele tem uma característica bem específica por ser Balneário Camboriú e Itapema, por ser cidades bem verticais, então os incêndios são confinados e muito perigosos. Uhum. Então, esses são as principais ocorrências que a gente atende. E qual que é a diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil? Então, o bombeiro militar ele entra via concurso,
está previsto na Constituição Federal, a instituição Bombeiro Militar. Ele tem 2 portas de acesso, que é de praça ou de oficial. E o Bombeiro Civil, existe uma regulação diferenciada e vou falar pelo militar, que é um órgão da administração direta. Então nós somos um órgão de administração direta do Executivo do Estado. E o Bombeiro Civil, ele está mais voltado para o apoio a empresas, a condomínios, shoppings, então a parte comercial, que até a própria legislação do Bombeiro Militar regula a presença desses bombeiros. Perfeito. Acho que era isso, né, galera? Isso é muito interessante. Algo mais né? ainda, aspirante? Não, eu só gostaria de pedir a todos os espectadores e ouvintes a se colocarem à disposição, de portas abertas para a instituição e ao pessoal que está fazendo esse trabalho, para a gente conseguir divulgar a mentalidade de prevenção em todo o estado de Santa Catarina. Isso é interessante, né? Quando ele diz que crianças são vetores da conscientização, em muitos casos, a maioria delas, né? Desses casos, a criança ela leva informação para os pais e cobra os pais, né? Porque a criança, ela na sua ingenuidade e também no seu conhecimento que adquiriu na escola, em qualquer outro lugar, ela leva informação para casa e vai formando a nossa sociedade em um novo conceito e um novo princípio. Isso é importantíssimo. Então, realmente, nós temos que abrir nossa casa, abrir o nosso intelecto para que essas informações não sejam apenas informações, mas que se tornem informações práticas, né? Para que a gente possa construir uma sociedade mais segura. Acompanhamos agora durante o inverno, Adilson, tem uma reportagem circulando por aí nas redes sociais, de uma casa que deixaram fogão a lenha ligado e acabou pegando fogo, né? Então, lareira também e outras situações, pequenos cuidados, situações como velas, né? Você já fez cobertura de incêndio de uma casa? Já. No bairro, né? Nos bairros aqui, a situação de vela, deixou uma vela ligada lá, estava sem energia. Nós acompanhamos aqui um incêndio lá no bairro Cedro também e conversamos com o inquilino da casa que acabou deixando uma vela, estava sem energia e aí pegou fogo na casa. Várias pequenas situações que através da criança levam a conscientização aos pais e a toda a família. Muito obrigado, Krum. Prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone e vamos reafirmar que a nossa programação sempre estará com os microfones e portas abertas para recebê-los. Eu que agradeço. Bombeiro assiste jogo, não? Assiste. Mas pode sair a qualquer momento, né? Tem a parte ruim da profissão, né? E obviamente, normalmente não acontece nada nesse horário, mas se acontecer a gente vai estar sempre pronto. Diminui acidente, crime, incêndio, tudo, né? Tudo. Esse horário é especial. Tá certo. Bom dia, Krum. Aspirante oficial Luan Leon Krum, do Corpo de Bombeiros Militar, aqui de Balneário Camboriú, participando conosco aqui no Bote a Boca no Trombone.